espíritos que deram mais ou menos certo, né? No livro dos espíritos, a pergunta era se quando chega a morte nós podemos fazer alguma coisa. Então, dependendo do gênero de morte que nós escolhemos, a gente não pode fazer nada. Agora, como é que a gente evita? A gente evita dessa forma que a gente evita mesmo. O Geraldo deu um exemplo muito bom, falando que se a pessoa não sabe nadar, ela não tem que se meter a cair no mar, né? Cair na água. Eu tive um caso com meus filhos, a gente estava em Paraty e eles pularam da escuna no meio do mar lá. Nossa, mas as pessoas ficaram apavoradas. E eu também fiquei um pouco assim, porque eles já sabiam nadar, né? Mas não em alto mar. Eu sei que eles deram a volta embaixo do barco, saíram do outro lado, quase morreu, todos os velhos que estavam lá, quase todo mundo morreu, porque era um pequenininho, tinha 7 anos, outro tinha 8 anos, e eu sossegadão, não, eles sabem nadar, mas estavam morrendo de medo, né? Mas, e eu, por exemplo, quando a escuna parou, aí eu mergulhei também, só que não achava o chão, né? Você mergulha e não acha o chão. E aí eu comecei a me debater para subir e não conseguia subir. E eu entrei num apavoramento lascado, mas eu aguentei firme, né? Aí na hora de subir, eu não tinha força para subir no barco, assim, mas eu tive que arrumar força, não sei da onde, para subir, porque eu não ia passar essa vergonha, né? Mas olha só, o que ele deu exemplo é esse, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz, porque, claro, nós temos os nossos dias, nossos momentos difíceis. E aí chegou a hora, não tem como escapar. Então, por exemplo, é um infarto, é alguma coisa que acontece com a gente, um AVC, alguma coisa, que aí não tem jeito, aí não tem como escapar, não tem nada para fazer que possa escapar. E a leitura diz que nós escolhemos, né? Então, e a gente que escolhe, aí que veio a brincadeira, que na nossa ficha está escrito como é que nós vamos morrer, mas ninguém sabe, ainda bem, né? Porque se a gente soubesse, a gente já entraria em pânico antes da hora, né? Ah, o Sérgio vai morrer com 61 anos e 8 meses, aí só falta 7 meses para mim, como é que eu ia fazer, né? E aí, né, de vez em quando aparece em filme esse tema da pessoa que o médico falou que tem... Esses dias mesmo assisti um lá com a turma lá, tinha 2 horas de vida, aí ele queria fazer tudo em 2 horas, tudo em 2, mas na verdade não é assim, né? Porque quem sabe mesmo o dia, o momento e a hora certa não somos nós. Bom, enfim, a gente sabe que existe essa necessidade, a gente já sabe mais ou menos, a gente já mais ou menos tem estipulado como é que nós vamos desencarnar. E aí no Evangelho ele vem falando pra gente que é o cuidado que a gente precisa ter, né, no nosso dia a dia e tudo, para que a gente possa, se precisar se despedir do mundo, se despedir de uma forma positiva, maior, né, uma forma assim, que a gente possa aproveitar o tempo aqui na Terra. O senhor Manuel lembrou do seu Gonçalves, né, que nos últimos 30 anos que recebeu uma incumbência e foi lembrado da incumbência. Tem também um senhor, se não me engano é Charles Richer, que ele veio com a ideia veio com a necessidade da doutrina espírita, só que ele ficou em torno da ciência. E aí foram questionar lá para Jesus, falou, escuta, ele tá lá desse jeito aí, não tá fazendo nada com a doutrina, então manda chamar ele agora. Na mesma hora ele desencarnou. Chamou na hora e desencarnou na mesma hora. Ele tinha missão. Não é? Largou a missão. Então a gente vai enrolando, porque a gente virou um enrolão, a gente vai fazendo um pouquinho para ir enrolando, e aí quando dá a impressão que vai pegar no breu e vai tomar caminho e vai em frente, aí a gente enrola mais um pouco, para, aí vem, aí os espíritos ficam assim, né? Então a gente tá e não tá fazendo a nossa tarefa como deveria. Porque pelo certo mesmo a gente deveria se empenhar um pouco mais, ter mais perseverança, mais confiança, mais amor com as pessoas, com os trabalhos, com todas as situações. A gente deveria ter mais força para fazer as coisas. Mas a gente ainda é no mundo, é porque hoje é feriado, aí não, aqui ontem foi feriado, aqui amanhã é feriado, sabe? A gente fica assim, né? Então a gente acaba deixando a tarefa para trás. Veja o Chico. O Chico uma vez disse pra gente que a casa espírita devia ser igual um pronto-socorro. Agora, como que é um pronto-socorro fechar? Não é? E as casas fecham 1 mês, 2 meses de férias, não sei do que, fica fechada 2, 3 meses às vezes, a casa espírita. Ah, tá, mas os espíritos vai ajudar a pessoa na casa dela. Não, o pronto-socorro tem que estar aberto, vir ali, não dá pra fazer... Então, não falava isso? Então, não dá para ir todo mundo, mas vamos fazer em sistema de plantão. Hoje vai eu, amanhã vai o Geraldo, depois vai o Manuel, depois vai a Sônia, depois o João, não é? Então, na época de férias é a mesma coisa. Todo mundo, alguns vão viajar, não tem problema, mas os que ficam fazem e vão se revezando. Mas o importante é não deixar a tarefa parar, se segurar, não é?
É isso que ele recomenda pra gente. Essa é a necessidade. Ninguém está proibido de dar os seus passeios, fazer os seus lazeres. Ninguém está proibido disso. É só a gente se organizar. Mas aí o que acontece? A maioria de nós opta pela situação mais fácil, pelo lado mais fácil. E aí a gente relega um pouquinho a nossa tarefa, o nosso trabalho. E isso causa pra gente um grande prejuízo. Porque, olha, tem uma outra colocação do Chico que é muito forte também, sabe o que ele fala? Que os espíritos, quando chegam do outro lado da vida, todos eles dizem o seguinte, que eles sempre saem pensando que deveriam ter feito coisas que não fizeram, poderiam ter feito. Sabe assim, não é que não fez porque não deu tempo, não é isso não. Daria para fazer e não fez. O mal do tempo, sabe, da vida, das coisas. Então, por exemplo, a pessoa pode vir na quinta-feira para fazer o evangelho? Pode, mas hoje é saída de feriado, o dia tá quente, o dia tá frio, o dia tá não sei o quê, eu vou no restaurante, eu vou não sei aonde, e aí não faz. Ele está dando esse tipo de exemplo, que você pode fazer, mas não fez. Não é as coisas impossíveis, né? A criação não exige nada impossível da gente. Então, é o possível. E a outra coisa paralela que a gente precisa entender também com Santo Agostinho e com o Livro dos Espíritos é assim, Deus não exige da gente gestos de heroísmo, né? Você vai salvar o mundo. Não é salvar o mundo, ninguém vai salvar o mundo, quem salva o mundo é Deus. Mas pequenos gestos de boa vontade, pequenos gestos de boa vontade. Então é assim, não é salvar o mundo? Não, mas você pode ajudar aquela senhora a carregar a sacola do mercado. Você precisa salvar o mundo? Não, você não precisa, mas você poder dar seu lugar na condução para uma pessoa que precisa mais do que você sentar. Você não precisa salvar o mundo, mas você pode ser um pouquinho mais atencioso com um familiar, com um amigo, com uma pessoa querida. Então não é salvar o mundo, mas é pequenos gestos de boa vontade, né? Então é isso aí.